O objetivo da aula de hoje é a gente apresentar um método para comparar um heurístico com diferentes parâmetros ou até mesmo diferentes heurísticos. Então, como eu comentei no final da aula passada, cada vez que você roda um algoritmo heurístico, ele vai te dar um resultado um pouquinho diferente do anterior. Tá? Então, sempre quando a gente pensa de comparação, performance entre diferentes algoritmos ou um mesmo algoritmo com diferentes parâmetros, a gente tem que pensar em termos ou de estatística ou de probabilidade. Então, vamos ver hoje aqui uma forma relativamente simples de comparação via estatística. Tá? Antes de entrar mesmo no método, eu vou mostrar aqui um procedimento que vocês já não fizeram para facilitar a vida de vocês para analisar diferentes funções. Então aqui está o código que vai ser da aula de hoje, que é praticamente igual o simulante da aula anterior, só transformei ele numa função. Tá? Então, vai chamar essa função, ela vai retornar o ponto ótimo e o valor da função objetiva nesse ponto para os parâmetros que estão relacionados aqui embaixo. Tá? Antes a gente ver aqui as modificações que foram feitas, vamos ver uma forma fácil de construir a função objetiva para aquelas funções teste de otimização global. Então, naquele site, lembrando que lá eles te passam a função MATLAB o código MATLAB das funções. Então, por exemplo, a Goldstein Price, se vocês baixarem lá, vai estar GoldPR. Então, esse GoldPR entra no vetor XX e volta o valor da função Y. Então, aqui tem as continhas dela. Para você linkar qualquer uma daquelas funções no código, basta você criar um novo problema. Então, por exemplo, problema 7, onde a função GoldStylePrice vai entrar o vetor x, que é a entrada do nosso FOBJ, e vai retornar o valor de f. Tá? Então, aqui fica bem fácil de vocês colocarem qualquer uma daquelas funções, seja essas que eu sugeri ou qualquer outra da lista que tem lá. Tá? Então, notem, para quem está familiarizado com o MATLAB, o nome das variáveis são válidas dentro da rotina. Então, aqui entra um x, se for no GoldPR, é xx. Podia ser aqui y, b, jj, o que se quisesse. Então, ele ia assumir o valor que o x entrou aqui e ele ia dar o nome que se escreveu aqui. Então, não precisa se preocupar com o nome quando passa de uma função para dentro da outra. Tá? Ele só importa a ordem de entrada aqui dos parâmetros de uma função. Beleza? Então, se vocês fizerem isso com outras funções, fica bem fácil de utilizar ou resolver qualquer problema daqueles da lista. Tá? Então, voltando aqui para essa função agora que eu transformei o código do simulante da NIR em uma função. Tá? Ele vai sempre retornar o ponto ótimo e o valor da função objetiva no ponto ótimo. Outra modificação que eu fiz para fazer essa comparação é o seguinte. Aqui a gente está no problema 7, ou seja, o Goldstein Price. Tá? Então estão os bounds de Goldstein Price aqui. Sempre lembrando que tudo que entra aqui tem que ser vetor coluna. E o ponto inicial. O ponto inicial, quando a gente faz essa comparação estatística, para ser bem, vamos dizer, justo, é legal você gerar um ponto inicial aleatoriamente no domínio. Tá? Então, a forma de gerar esse ponto inicial aleatoriamente no domínio está bem aquela forma de gerar pontos do otimizador global lá que a gente viu umas aulas atrás. Aquela heurística de otimização global. Então, aqui simplesmente, nosso ponto inicial vai ser sorteado um ponto aleatoriamente no domínio de forma uniforme, ou seja, qualquer ponto no domínio inteiro tem a mesma probabilidade de ser sorteado. Beleza? Isso nos traz o quê? A gente vai avaliar a capacidade do algoritmo de encontrar o ótimo global, não importa qual seja o ponto inicial. Beleza? Então, essa é uma fase importante para nossa comparação estatística fazer sentido. Então, aqui os parâmetros, etc., são a mesma coisa. Tá? Então, tinha o alfa, max, t, nt. E vocês já devem ter brincado aí com a alteração desses parâmetros. O resto da função está exatamente o mesmo. É só lá no final que
quando a gente assinalou o valor de xbest e fbest para x opt fpt, o que aconteceu? Esses dois caras vão ser retornados quando você chamar a função SAFCT function. Tá? Beleza, então para que serve isso? Como é que a gente vai fazer essa análise estatística de resultados? A gente vai pegar, vai criar uma outra rotina e vai chamar essa rotina SAFCT várias vezes. Tá? Então como é que ela vai funcionar? Você vai definir o número de rodadas independentes do algoritmo. Tá? Então aqui a gente vai rodar ela, por exemplo, 100 vezes. E vai definir aqui o tamanho, a dimensão do problema de otimização, ou seja, o número de variáveis. No caso do Gold Time Price, é lá 2. Tá? Então, basicamente, o código ele vai fazer o quê? Vai criar um for para chamar lá nr vezes a função. O mesmo problema de otimização. Como a gente tem sempre um ponto inicial diferente que está sendo sorteado aleatoriamente e a aleatoriedade do próprio algoritmo, isso aqui vai gerar o material que a gente vai utilizar para calcular as estatísticas do problema. Tá? Então notem que cada vez que você chama a função, ela retorna esses dois caras e a gente está sempre salvando eles. Tá? Então aqui no começo a gente criou um vetor de zeros com 100 linhas e um vetor coluna lá com 100 linhas e um vetor x aqui com 100 linhas e n colunas, para você poder armazenar os pontos ótimos em si. Tá? Então você vai, quando terminar esse loop, você vai ter 100 pontos ótimos diferentes. Resultado da 100 chamadas, ou da NR chamadas que você arbitrou para o código. Tá? O que você vai fazer com esse cara? Notem que agora ele vai ser uma distribuição, ele pode ser considerado como uma amostragem de uma variável aleatória. Com isso, a gente pode, para comparar uma coisa com outra, a gente pode comparar as estatísticas desse cara. Então, aqui embaixo, eu usei diferentes comandos do MATLAB para calcular, por exemplo, a média dos pontos ótimos, o desvio padrão encontrado dessa amostra, o melhor ponto ótimo encontrado, ou seja, o mínimo componente do vetorzão F, ou o pior ponto ótimo encontrado seria o máximo componente do vetor F. Tá? Então, normalmente, essa aqui é uma forma de comparação de heurísticos que é relativamente usada na literatura. O que o pessoal faz? Monta uma tabelinha. Então, você tem lá, seta o número de rodadas que você quer, seta os parâmetros do algoritmo e roda lá 100, 200, 1000 vezes. Tá? À medida que você vai, quanto mais você rodar, mais fiel vai ser a amostragem vai ser a amostra da tua variável aleatória. Tá? Então, para esses estimadores que a gente chama de média, desvio padrão convergirem, o que a gente precisa fazer é ter esse número bem grande. Tá? Então 100 seria um número, vamos dizer, mínimo aí que você vai utilizar. Vocês podem crescer ele muito mais. E para vocês verem que é importante crescer, ter esse valor em uma comparação de heurísticos. E por fim, aqui eu também mandei fazer um histograma dos pontos ótimos. Tá? Por quê? É para vocês começarem a perceber que nem sempre você comparar média e desvio padrão possa fazer sentido. Por quê? Para esse problema aqui, algumas vezes vocês forem rodar, ele vai convergir para o ponto ótimo lá, do f igual a 3, se não me engano, e outras vezes ele vai ficar preso no mínimo local com f igual a 84. Quando a gente for rodar e ver os histogramas, a gente vai ver o quê? Que a distribuição, por exemplo, aqui está o histograma, acumulou um monte de ponto aqui no ótimo 3 e um monte de ponto no ótimo 84. O que isso quer dizer para a gente? Que seria uma distribuição de probabilidade bimodal, ou seja, não é que nem aquele sino bonitinho da distribuição normal. Tem lá um pico em 3 e um pico em 84. Qual que é o problema disso? Normalmente, quando você tem distribuições multimodais, o que vai acontecer?
Se comparar média e desvio padrão, acaba perdendo o sentido. Tá? Então você não tem muito feeling do que você está comparando. Mais para frente na disciplina a gente vai ver como resolver esse problema usando probabilidade em vez de estatística para tirar essas métricas. Beleza? Então a tarefa que eu sugiro realizar para a aula de hoje é vocês adaptarem diferentes funções aqui, por exemplo, a função de Branin, a função cheque, para fazer essa análise. Tá? A Branin você sempre vai convergir com um ponto ótimo diferente, tá? Então ela não é tão problemática. O que seria legal você encontrar aqui? Se rodar um monte de vezes e você botar o histograma DF e ver que o número de vezes que ela chega em cada ótimo global está na mesma ordem de grandeza. Ou seja, provavelmente você vai ver se você consegue chegar lá em todos os ótimos da função. Isso indica lá que teu algoritmo não está viciado em uma parte delas. E a função check é para testar mesmo o algoritmo nessas fases iniciais. É uma função para ser um pouquinho mais complicada. Beleza? Uma coisa que eu ia sugerir também é peguem um caso qualquer e rodem, por exemplo, 1000 vezes aqui esse NR. Tá? Rodem 1000 vezes o problema. E tentem fazer uma análise de convergência da média e do desvio padrão. O que eu quero dizer com isso? Você vai bolar um gráfico que o eixo horizontal é o número de iterações. Então você vai lá colocar diferentes valores. Então, por exemplo, você coloca lá 50, 100, 200, 300 até 1000. E no eixo vertical você plota a média que ele forneceu. A ideia desse gráfico é o seguinte: você vai notar que nas primeiras iterações a média vai oscilar, depois ela vai estabilizar. O valor que você tiver de número de iterações que essa média estabilizou, quer dizer que você chegou numa boa aproximação da média real do problema, quer dizer que o estimador média convergiu. E faz a mesma coisa para o desvio padrão. Normalmente o teu desvio padrão vai demorar mais para convergir. Então, por exemplo, lá, se a tua média convergiu ou estabilizou aqui com 100, 200 amostras, o desvio padrão vai acabar fazendo isso lá com um número maior. Beleza? Então aqui é só para vocês terem uma primeira ferramenta para comparar os issues, para poder ver se um é melhor do que o outro, e também para começar a conhecer os problemas aí dessa forma de comparação, que é bem difundida na literatura e que a gente tem maneiras de superar aí as limitações dela. Beleza? Então fica essa missão para vocês resolverem, já começarem a comparar, e daí na próxima aula a gente inicia com o próximo grupo de heurísticos para otimização. Tá? Então já fica legal, começa com outro e consegue comparar aqui com os valores do simulante, né?